Olá, maravilhosas, tudo bem com vocês? Estou aqui com essa divina e maravilhosa que eu amo. Obrigada Eu por agradeço. estar aqui compartilhando aqui com essas divinas que vão estar vendo aí. Ela é a Lores, é a minha professora, minha mentora, neuropsicanalista. O que mais? Somos, né? Somos, porque agora já é. Então, apresento a vocês a Fabiola, que é especialista em neurociência, é psicanalista, mentora, formada pelo Gênesis, entendeu? E aí, tudo que Fabiola é, eu sou. Mas, o mais importante, somos filha do Pai eterno, Amém. amado, assim como vocês. Amém. E aí nós vamos abordar o assunto sobre dependência emocional para que vocês entendam mais a fundo sobre a neurociência, sobre como funciona as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E é isso que eu queria que você já começasse, Divina, Muito bem. falar para essas maravilhosas como que funciona, né, na prática, no nosso dia a dia, enfim. A questão da dependência emocional. Pois é. Bom, em primeiro lugar, Fá, eu quero te dizer que eu estou muito honrada de estar aqui. Obrigada. Nesse sonho realizado e que quando eu cheguei aqui, gente, eu falei, uau, muito mais do que a gente pensou e imaginou, e quero te dar parabéns. Obrigada. Por ter tido coragem não só para sentir, mas coragem para realizar. E tá aqui hoje, ó, e a gente faz assim sem cortes, cabelinho. Estamos ao vivo, cabelinho entrou na boca, mas quero te agradecer demais. Eu que agradeço. E te parabenizar por ter tido a coragem de realizar algo que eu tenho certeza absoluta que já atravessou oceanos e que está chegando para essas divinas e maravilhosas que estão assistindo. Então, muito obrigada por isso e parabéns por esse trabalho. Obrigada. E aí, para a gente falar sobre dependência emocional, e como não pode ser diferente de todas as lives, de todas as aulas, eu sempre quero que você participe. Sim. Coloque aqui, ó, nos comentários, você que está assistindo aí nessa gravação, o que é que você entende sobre dependência emocional. A gente quer te ouvir aqui, eu mesma vou ler pessoalmente todos os comentários e te responder também sobre o que você acha que é dependência emocional. Por que que eu sempre pergunto, Fá, o que a pessoa que está do outro lado pensa, sente sobre dependência emocional? Porque tem algo que eu explico lá na nossa formação, que você já até sabe, que nós, todos nós, sem exceção, somos 100% conscientes. Sim. Não tem essa de, eu tenho parcialmente uma consciência. O que é consciência? É perceber. Então, você é 100% perceptiva, você é 100% consciente daquilo que você dá conta. Então, qual que é o nosso convite hoje para você? Qual que é a nossa missão aqui hoje? Te levar só para um próximo nível. Mas não descarte, não desmereça tudo aquilo que você já entende, pensa, já estudou sobre dependência emocional. Sim. Porque o que você já sabe é a consciência que você tem hoje, que não é nem menos, nem mais, nem pior, nem melhor. É aquilo que você tem hoje, tá? Sim. E aí, já que eu te fiz uma pergunta, você vai colocando aqui nos comentários o que você acha que é dependência emocional. Se você acha que você tem dependência emocional, ou então, cara, nunca ouvi falar de dependência emocional, até para depois a Fá saber quais são os próximos episódios, né? Sim, muito legal isso. O que vai colocar aqui, o que vocês querem mais que coloque, então é muito importante isso. E aí eu já emendo numa pergunta que é a pergunta para começar a quebrar uma palavrinha que a gente vai falar algumas vezes aqui hoje, que é o ego, tá? Então, eu pergunto a você aí, vamos refletir sobre o que de fato é dependência emocional? E agora eu vou trazer a minha consciência, a minha percepção, que não é maior nem melhor do que a sua. É só a minha, 100% daquilo que eu já estudei e já vivi até hoje, tá? Então vamos pensar. Pega a chave, meninas, pega a chave. Vamos entregar tudo aqui, tudo. Se você pegar sobre tudo, isso. Inclusive, pode ser que você nunca mais sofra de dependência emocional. Eu não posso afirmar, porque cada um vai se alimentar conforme o que abarca, o que aguenta. E é uma decisão também, E é uma decisão, porque toda vez que a gente vai para o próximo nível, o Einstein já falava isso, e a terceira lei de Newton fala, né, que para você ir para o próximo nível, você tem que deixar algumas peças para trás, você tem que deixar algumas partes para trás.
Até mesmo quando a gente vê um foguete, né, subindo. Quando o foguete ele vai subindo, ele tem que deixar umas partes para trás. Sim. Então eu sei que não é fácil, às vezes até eu, quando eu vou para o próximo nível, eu fico titubeando, fico tentando negociar, mas de fato, quando a gente pensa na palavra dependência emocional, a gente precisa destrinchar. Pera lá, o que é dependência? Em primeiro lugar, o que é depender? Depender é achar, e aí já começa a estrutura do ego te enganando e nos enganando. É achar que me falta algo e que eu preciso de outro para poder me preencher. Então, o que é a palavra, só a palavra dependência? É quando, de alguma forma, eu penso, ou eu sinto, ou eu percebo que eu não sou uma estrutura suficiente, que eu não tenho suficiência para poder viver a minha vida, para poder seguir o meu caminho, para poder realizar os meus sonhos. E aí eu ancoro essa suficiência em uma outra pessoa. Ou eu ancoro essa suficiência, essa completude, na comida, no álcool, no cigarro. Dependência emocional não é apenas sobre relacionamentos pessoais. Dependência emocional é toda vez que você leva para uma outra pessoa ou leva para uma substância, seja ela qual for, algo que você acredita que não é completo em você. Então, ou seja, independente de qualquer... pode ser até de coisas, ser dependente de coisas. Sim, apegado em alguma coisa. Quando você é apegado em alguma coisa, um objeto, em bens materiais, por exemplo. Ou então apegado em sempre fazer algo da mesma forma, você criou uma dependência emocional naquilo. Ou seja, a dependência sempre é uma emoção. Ela está relacionada a uma emoção, que pode variar de pessoa para pessoa. Então, a dependência, ela é uma percepção equivocada de si mesmo. E por que eu vou ter essa percepção equivocada de mim? Por conta do que a gente estuda lá dentro da Master Lotus, que é o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É um conjunto de ideias, é uma nuvem de ideias. Sabe quando a gente coloca os arquivos na nuvem, que ele não tá mais... Ai, eu vou ter que confessar, nossa idade. Amiga, você lembra do disquete? Lembro. Você lembra do pendrive? Lembro. Então, antigamente, coloca aí nos comentários se você também é da época do disquete, do pendrive, entendeu? Comentando mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, antigamente a gente colocava todos os arquivos, o que não cabia na nossa máquina, num disquete, num pendrive. Que era um monte, era uma caixa. Era uma coisa. Que colocava vários disquetes. E pesava, né? E aí apareceu a tal da nuvem. E o que é essa nuvem de arquivos na vida real, na nossa vida aqui, como seres humanos, vivendo em sociedade, em comunidade? É o que a gente chama de inconsciente coletivo. É o que a psicanálise chama de inconsciente coletivo. Tipo, não pode andar descalço, senão vai ficar com gripe, dor de garganta. Não pode passar debaixo da escada, senão vai morrer. Senão é 7 anos de azar. Se você quebrar o espelho, 7 anos de azar. E aí, o que acontece? Eu falo que fico arrepiada. Chinelo virado. Chinelo virado, a mãe vai morrer. Só que tem muito mais crenças que estão no inconsciente coletivo que vão sendo cheiradas por nós, absorvidas e vão sendo consumidas por nós como verdade. Então, em algum momento lá na tua infância, quando você não conseguiu fazer algo e alguém veio e fez por você ou fez com você, começou ali sutilmente uma ideia de que naquilo que eu não consigo fazer sozinho, o outro faz para mim. Sim. E é ou não é muito mais gostoso quando alguém faz por nós? Com certeza. Ou conosco? Com certeza. Então, quando você fala que a dependência emocional é uma emoção, ela é uma percepção que gera uma emoção. E na grande maioria das vezes, apesar de o resultado da dependência emocional ser um resultado de dor, o começo da dependência emocional é sempre prazer. Sim, porque é óbvio, né? É confortável alguém fazer alguma coisa. E aí
automaticamente você vai crescendo com isso e crescendo vira uma dependência, porque nós somos ensinados, né? Dá menos trabalho. Aham. Se alguém tá decidindo a minha vida, eu não preciso pensar, porque pensar dá trabalho. Dá trabalho. E aí na parte da neurociência, a gente tem o nosso cérebro, é o cérebro trino. Depois você pode pesquisar aí no Google o que é o cérebro trino, já começa a estudar que você já vai ficar Nossa. expert já. E aí o nosso cérebro é o cérebro trino. Então a gente tem o córtex pré-frontal, que é o responsável sobre as decisões. A gente tem o cérebro mamífero, que ele vai ser o termostato das nossas emoções. E aqui no final a gente tem o cérebro reptiliano, que é aquele que reage, que está sempre reagindo e nunca está formando pensamentos. Quanto mais dependentes emocionais nós somos, mais reativos nós somos. E por que a gente é tão reativo? Porque não aprendeu a construir pensamento. E por que não aprendi a construir pensamento? Porque tinha sempre alguém fazendo por mim. Mas eu acho que é por isso que hoje, meio que tá na moda, porque agora tá mais conhecido, Sim. né? E aí treinar o nosso cérebro é o segredo da coisa. Sim. De ter a consciência, porque a gente sempre foi ensinado a ser preguiçoso. Sim. Né? Ser sempre preguiçosa, porque o que acontece? A gente tinha alguém que fazia. Uhum. Quando chega, que é igual. Tem uma moça que trabalha lá comigo, tem um bebezinho de 6 meses, ela super preocupada Sim. com o bebezinho, porque ele começou a ir pra creche, só que aí hoje, com a minha consciência, então por isso que vocês marcam a nota mesmo, com a consciência que eu tenho hoje, ele precisa disso. Sim. Porque é onde ele tá desmamando. Sim. É onde ele tá crescendo. Onde ele tá evoluindo. E nós, mães, quando a gente não tem a consciência, o que acontece? A gente, ai, que dó. Já começa a falar coitadinho, já vai declarando, porque também já vem as declarações. Com certeza. Coitadinho, já começa a se culpar. E também é gostoso ser coitadinho, porque você tá sempre com alguém te alisando. Então tomem muito cuidado com isso que a Fá falou. E a gente se culpa. Uhum. Poxa, mas ai, como eu queria poder estar em casa e tá cuidando e tal. E aí Tinha nunca cresce. Que ser e não cresce. E vai colocando, né? Que é igual quando eu falei do André uma vez de gente, eu fiz uma sessão com ela que doeu, mas doeu. Porque eu entendi, né, que totalmente dependente era essa dependência de ele, que eu já falei pra vocês aqui, né, aqui na gaiola, não queria abrir, e quando abriu doeu. Porque aí a consciência, ela te traz uma dor. Sim. A real é que a consciência, ela traz. Só que a gente tem que ter coragem para sentir. E é necessário. Porque aí vem a segunda parte da dependência emocional, que é justamente relacionada com isso que você falou. Da mesma forma que desde pequenininhos, nós tivemos sim quem fazia tudo por nós, porque eu acredito que assim como eu, você não tem lembrança de você mesmo com meses de idade trocando a sua própria fralda ou então subindo na cadeira fazendo sua mamadeira. Não era bem assim. Então alguém fez por você. Agora o contrário também gera dependência emocional, que na verdade depois se torna codependência emocional. Quando eu era pequeno e eu precisava que alguém fizesse por mim e não houve essa pessoa ou essas pessoas, ou seja, eu precisei me virar sozinho, isso também gera dependência. Por quê? Porque para eu sobreviver, de novo, o cérebro reptiliano, que é aquele que só está reagindo para sobreviver, certo? É ativado o nosso cérebro mais primitivo, inclusive, que ele não faria falta para nós, mas não tem como arrancar o cérebro reptiliano, não tem como fazer uma cirurgia de extração do cérebro reptiliano, senão a gente morreria, tá? Mas por conta dessa necessidade de sobreviver, aquela criancinha que não teve ninguém para fazer o mínimo por ela, começa a buscar afeto fazendo pelo próximo. Então, peraí, uma criança tão pequenininha que não teve ninguém que fizesse por ela, começa a fazer pelo próximo? Como assim? Começa, por exemplo, no estado de doença. A criança vai ficando doente do nada, mas aí quando a gente começa a olhar para a dinâmica da família, tinha uma mãe que trabalhava muito, um pai que era ausente, então a criança já percebeu
que para ela ter o mínimo de afeto, para sobreviver, para se sentir amada, ela precisava ficar doente. Ou ela precisava dar trabalho na escola. Ou ela precisava, de repente, vamos ver... Que é o chamar atenção, chamar né? atenção, certo? Ou ela Precisa precisava chamar. fazer birra. Por quê? Porque eu não tô tendo o mínimo de afeto que eu preciso para conseguir sobreviver. Pegando esse gancho, a gente tem muitas mulheres aí, né? Porque aí eu acredito que também vem uma culpa da mãe, que ela se sente culpada, por Sim. exemplo, precisa trabalhar muito. Sim. Então é aí onde a criança fica birrenta. Uhum. E o que a mãe entende? Eu preciso dar. Sim. Então dá de tudo. Sim, que aí tudo é onde- material, né? Tudo Sim, material, sim, exatamente, material. Porque aí o emocional, ela tá tão ligada no automático, o precisa ter ao invés do ser, que não vai ensinando isso para essa criança, que hoje, o que nós vemos nos jovens, em até adultos, né, de 20, 25 anos, que eu vejo. Uma vez eu falei pro André, a gente tava no cinema, eram uns rapazes lá, que eu acho que o mais novo, era tudo muito barbudo. E os caras vendo Homem-Aranha, e tipo, e tá, e não sei o que. Eu falei, cara, e eu querendo ver o filme, e aí eu falei assim, André, aí ele, calma, mãe, calma, e eu, não, os caras barbudo, no meio da semana, de tarde, ou seja, não, aqui, tem tudo. E aí, porque a culpa que a mãe tem, a idade o cara não emocional, cresceu, a idade o emocional cara não é cresceu, adolescente. e ele tá lá ainda, como criança, agora vai passar essa. Porque era assim, eu falava assim, meu Deus. Só que aí, olha só, por que isso nos afeta? Nos afeta quem? As mulheres que têm esse arquétipo de heroína, de guerreira, de faz tudo. Porque nós somos aquelas que não tivemos e, para podermos sobreviver, nos tornamos codependentes emocionais. E aí então, a gente quer ser grande. Exatamente. Então, quando a gente olha para esses meninos, na verdade, esses homens, que estão lá numa, sei lá, quarta-feira à tarde, assistindo um filme desse, se comportando dessa forma, a nossa polaridade, que nunca pôde desfrutar na infância, que nunca pôde ser segura, tranquila na infância, porque sempre tinha alguma coisa para fazer, para poder chamar a atenção, teve que crescer muito rápido, cuidar de irmão, cuidar de outra, né? Não teve essa infância. Então, a polaridade diferente do outro também agride o meu emocional. Porque para mim nunca foi leve. Em idade nenhuma eu me comportei desse jeito. Sim. Então, se eu nunca pude me comportar desse jeito, então ninguém pode. Por isso que a gente tem que olhar e sempre ver, peraí, como é que isso bate em mim? Eu também sou dessas que chego nos lugares. Se as pessoas se comportam como crianças, isso me agride, mas eu já... Mas hoje, se eu fosse no cinema, por conta da consciência, e é isso que é importante, que é o que ela falou, pega, estuda, vê. Porque hoje, se eu visse, primeiro que eu não ia mais me incomodar, aquilo. Eu ia olhar e falar assim, misericórdia, Senhor, dê consciência para esse povo. Né? E tá tudo certo, tá porque tudo é só bem. aquilo que eles aguentam. Porque é o que aguenta e é o que eles têm. Sim. Que é o que tem. Mas hoje não ia mais me incomodar por conta do quê? Decisão. Eu quero mergulhar para entender, para que eu ensine, né? Para qual é o meu legado. Sim. Porque o meu legado é o que vai dizer, não é a minha herança. Sim. Não é o que eu vou deixar. É o legado que é o que vai ficar. Sim, e é muito legal quando a gente vê, por exemplo, né, tratando da psicanálise, o Jung. Ontem mesmo eu estava vendo um filme, coragem para assistir, viu? Que se chama A Jornada da Alma, o filme do Jung, que não é o documentário sobre ele, é um filme que é baseado num contato que ele teve com uma paciente. E aí o Jung, que é o cara que, junto com o Freud, fez a psicanálise, né? Fez a psicoterapia. E você vê muitas falhas ali. Só que ele não deixa de ser o Jung. Então o legado é um legado assim, ó, fermentado, um legado firmado, quando a gente deixa para a próxima geração o quanto de humanidade a gente teve. Sim. Eu passei por isso, eu tive essas sombras, eu tive essa luz aqui, e tudo isso me consiste.
E aí, o ponto próximo da dependência emocional, para a gente deixar todo mundo bem consciente e escolhendo se vai ainda preferir ser dependente emocional ou não, é compreender que, como a gente falou antes, a dependência emocional só veio pelo inconsciente coletivo, que é o quê? Uma influência do todo. Se você decidir na sua mente que não passa debaixo de escada nenhuma, porque se você passar vai dar azar, experimente passar debaixo da próxima escada. Vai dar azar. Vai. Então a dependência emocional, para vocês, ó, abre aí a cabeça, porque todo mundo que está assistindo já estava preparado para esse momento, para esse dia. Sim. Tá? A dependência emocional, vamos até tirar o emocional agora, a dependência não é uma verdade. A dependência é uma mentira. Porque vamos entender quem nós somos, independente de credo, independente de religião. Não é sobre isso, é sobre a obviedade da nossa vida. Uhum. O que é que nós somos, se não um com o nosso Criador? A gente tem lá no livro de Gênesis. Ah, mas você falou que você não ia falar de religião. Mas Bíblia não é religião, é conhecimento. Então está lá escrito em Gênesis que o próprio Deus soprou o seu espírito na narina do homem e ele viveu. A dependência emocional já foi cortada, eliminada aí. Porque você nunca, jamais estará sozinha ou sozinho. Então não há por que você ser dependente, porque você tem dentro de si o próprio Deus. Uhum. Então, se Deus é com você, o que será impossível de você fazer? O que será impossível de você superar? O que será impossível de você completar? Inclusive, com ele, nessa percepção, tá, eu e o Pai somos um. Então, o que está faltando? Nada. Por Tá isso que tem nada. lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E nada me faltará. Então, nada me falta se eu tomo consciência de que ele é meu pastor. E o que é esse pastoreio? É ele que conduz os meus pensamentos. Então, não é só porque eu sou crente ou porque eu tô na igreja que ele é meu pastor. Não. Se você não deixar que esse Deus, é o Deus que vem se eu fechar os olhos e vai vir. Pode até ser, mas vamos pensar com a cabecinha, ó. Vamos usar o racional. Córtex pré-frontal, agora que você tem aí, tá na sua testa, é para poder de decisão. Tá, se eu vim de um Criador que emanou todas as coisas, é o próprio Deus vivendo a minha vida agora. Não tem eu e Deus. Uhum. Não tem eu e Fabíola, não tem Fabíola e Deus. É Deus vivendo através da Fabíola, é Deus vivendo através da Lores, é Deus vivendo através de vocês que estão filmando aqui a gente. É Deus vivendo a nossa vida, então acabou a solidão. Sim. Acabou a dependência. Não existe mais dependência, não existe... Meu, que Por isso que tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Então, o que te fortalece hoje? É a crença de dependência emocional? Então, pronto, você vai viver e vai morrer sendo dependente emocional. Agora, se o que te fortalece é a verdade, óbvia, pera lá. Se eu tô aqui, eu fui emanada de algo. E esse algo é o próprio Criador de todas as coisas. Então, não falta nada. Não sou dependente de nada. E consigo me desvencilhar da comida que eu tava comendo em excesso, do álcool que eu estava bebendo para tentar preencher, da droga que eu estava consumindo porque me sentia não preenchido, ou da outra pessoa que só vivia, só realizava meus sonhos através dela. Sabe o que você... que liberta. Assim, agora que você me disse e veio muitas lembranças, eu me converti, né, em 2011, porque, como eu já expliquei aqui para vocês, não conhecia. E fui por vários caminhos, né? E sempre tive aquele vazio. Sempre estava faltando algo. Uhum. E aí, quando eu entendi, e aí eu comecei a viver mesmo a fé, né? Fé consciente. Consciente. Não é fé de achismo. Não, é fé consciente. Porque a fé consciente é aquela que você vive. Não é aquela fé que você só tá lendo e a gente fala que é o banco da igreja, né? Não, é a fé que você vive. E quanto mais eu comecei a estudar a palavra de Deus, quanto mais eu comecei a entender, mais Deus ele foi me alinhando com ele, que aí eu entendo, porque aí foi uma decisão
nessa decisão me veio a consciência do eu sou, está comigo, e peraí, agora aqui é matéria, beleza, eu vou fazer o que ele tá comigo, vai me direcionar. Sim. E aí, quando ele começou a me direcionar, eu comecei a viver coisas que agora, gente, de verdade, agora eu tô entendendo literalmente o propósito mesmo, né? De eu tenho, não me falta nada, só que eu decidi a ter essa consciência através que o Espírito Santo tá aqui, e aí ele vai me conduzindo, e aí é onde chega, que eu acho um máximo. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo que ele começa a fazer tanto, porque aí você deixa. Você entende. Você não atrapalha mais. Não você entende que, tipo, eu tô aqui, mas não é meu. Não sou eu que vivo mais. É ele que vive em mim. Exato. Aí eu vou ser dependente do quê? E aí eu olho e falo, cara, não existe mais dependência nenhuma. Porque antes eu era dependente do meu filho, Só era dependente do marido. Só dele, porque aí eu deixo ele agir. Que aí o que é? Não é uma dependência, é uma submissão, que é a verdadeira submissão. Porque se é ele, se a vida é dele, se ele criou todas as coisas. Eu fico imaginando Deus no Éden, criando. Ele, olha lá, vamos lá, né? Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Peraí, vamos falar. E haja luz, pum, aquele clarão, aquela coisa linda. Que haja mato, que haja bicho, que haja planta, que haja coisa. Foi ficando tão bom, tão bom. Eu imagino o gozo, porque toda a criação foi o gozo do Senhor, né? E ele ali, ó, gozando aquela criação, aquela coisa maravilhosa. E aí ele vai lá e esculpe o homem. E aí fala, não é possível, eu vou ter que descer, cara. Eu vou ter que sentir tudo isso aqui. Sim. Então nem tem eu, é ele que tá sentindo. E aí a gente coloca Deus para ficar sentindo raiva, para ficar sentindo tristeza, para ficar sentindo neurose. Por isso que tem um conflito de alma, porque a tua alma já sabe o que ela é. Sim. É uma com o Espírito, é um Espírito só, inclusive. É um com o Pai. E o que atrapalha, é a dualidade, né? E aí o que atrapalha é o quê? É o ego. É esse que foi lá, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ah, não, é porque agora existe dependência emocional, assim como existe os 7 anos de azar se eu passar debaixo da escada. Então, posso acreditar ainda que eu e o Pai somos um, na verdade, ou posso acreditar nisso aqui. O que você escolher, minha amiga, assim como tu pensas, tu és. Ah, porque segundo a Universidade de Washington, que se lasque. Sim. A gente não está desvalidando que os estudos, não, a gente não está desvalidando, só que é uma crença abaixo. Sim. Então, se você pode viver o melhor do melhor do melhor, só indo pela verdade, de verdade, eu vou falar rasgado aqui, só sendo um pouquinho mais inteligente e saindo desse cheiro do inconsciente coletivo, peraí, não, deixa eu sair daqui que esse lugar tá fedendo, peraí. Não resolveu até agora eu acreditando nisso aqui. Deixa eu ir lá para a verdade, deixa eu ir para a gênese de todas as coisas, deixa eu ir para o início. Ah, então tá bom. Então o Pai criou, o Pai se colocou na criação, ele se colocou em mim, então é ele que está respirando agora, nem sou eu. É ele que está fazendo todo o funcionamento do meu corpo e nem eu. Então é ele que começa a pensar por mim. Sim. E não mais eu. Ah, mas é porque fizeram, porque deixaram, porque é a minha infância, porque isso, porque aquilo. Isso tudo é realidade? Isso tudo é realidade, mas Deus não inventou nada disso. Não é verdade. Não existe verdade, não existe jurisdição sobre a palavra dependência emocional. Não é uma criação de Deus. Logo, se não é uma criação de Deus, agora está no seu livre-arbítrio continuar acreditando que você precisa viver nisso ou trocar as vestes, renascer pelo Espírito, sair dessa palavra da lei, desse Nicodemos, desse estilo Nicodemos de ser. É de algo tão confortável, né? Porque aí é confortável. É a liberdade do Espírito. É confortável você
colocar tudo, o problema no pai, Sim. na mãe, na professora, na escola, porque a dependência emocional, ela gera Sim. esse comportamento de a gente sempre estar colocando em coisas, pessoas, situações que você não quer ter essa consciência, que é o que ela tá colocando aqui, gente, para vocês entenderem, para estar desconstruindo mesmo. O fato é o que eu sempre falo. Contra fato não há argumentos. Ponto. Ponto. Não tem. Então, e eu falo que eu sou milagre, eu sou prova de você, Meu todos Deus, nós, porque quando a gente entende que o pai, ele não tá ali ao nosso redor. Ai, porque a gente esquece que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sim. Mas aqui, não é aqui em volta. Sim. Porque é isso que a gente esquece. A real é que a gente esquece que Deus, a gente fica, Deus é um bom pai, e aí é onde a gente só vem pedindo. E aí é uma dependência também só pedir. Porque nunca tá completo. A dependência é uma falta. Sim. Tá faltando. E como é que pode estar faltando se eu com ele sou um? Não tinha que estar faltando nada. Só que aí o que acontece? Que aí é onde vem a gratidão, né? Exatamente. A quem mais gratidão tem, mais será dado. E quem não tem gratidão, até o pouco que tem, é retirado. Porque se a pessoa tá sempre emanando falta, tá sempre emanando dependência, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta, porque desde pequeno, porque é assim, e você tá sempre emanando essa frequência, é mais disso que você vai receber. Então não é que Deus, inclusive, nessa questão que a gente trouxe agora da parábola dos talentos, se você não conhece, dá uma pesquisada aí, parábola dos talentos. Não é que Deus é um Deus mau, hostil, que tá tirando do servo dele que enterrou o talento. Deus é um Deus justíssimo. Então ele te colocou para ser, inclusive, uma pessoa livre, ter o livre-arbítrio para você escolher. Se você quer começar do começo, e do começo junto com ele, sem separação, ou se você já quer acordar separado. Porque é isso que vai acontecer quando você ligar o seu celular, quando você abrir lá o seu WhatsApp, você vai ver só separação. Porque é o problema, porque é a política, porque é tudo que está acontecendo lá. Então esse senso de incompletude, esse senso que está faltando, é um senso que ele é gerado diariamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, pelo inconsciente coletivo. Que é uma estratégia do sistema mundo para te manter no mesmo lugar. Uhum. Então, mas você não sabe, eu sofro, eu sei que você sofre, porque assim como tu pensas, tu és. Você estava até agora respirando esse oxigênio da mentira, esse oxigênio da crença nos dois poderes, na crença de que falta alguma coisa, na crença da separação. Então você vai manifestar uma dor, uma doença, você vai manifestar mais disso. Agora, quando você entende, quando o véu é rasgado, quando a parede do templo, porque o templo é aqui, ó, somos nós. Quando a parede do templo é rachada no meio, que é quando você enxerga essa verdade, dá 3 dias para você e você pode renascer. Processa tudo isso aqui que está sendo falado. Eu ia falar isso agora, porque é um processo. Não é que você tá escutando isso e tipo, pode ser que sim, tá? Pode ser porque eu acredito que pelo menos comigo, aonde eu tive, sabe, que eu olhei e falei, existe. E a Fabíola é imediata, é impressionante você. Porque foi um casamento cristão, nunca tinha ido, e pra mim era aquela coisa, tipo, crente, pronto, vai dar dinheiro na igreja, era tudo os piores de tudo, né? Era os piores, tal, chato, era tudo isso. E quando eu fui no casamento, que ali eu senti a presença, porque ali foi uma presença mesmo. No entanto, que eu era madrinha e eu falei pra noiva, não vou tirar foto, porque eu tava inchada. Sim. De tanto que eu chorei ali. Eu tinha acabado de voltar de uma separação de quase 1 ano, de 11 meses, estando em um casamento que foi totalmente falado pra mim, que aí eu falei assim, meu Deus,
existe um Deus. E ele tá em mim. Olha isso. E a administração é ele com você. Mas É por ele quê? Você comigo. estava aberta, você estava receptiva. Sim, sim. E aí foi aonde, não foi logo de início, eu senti aquilo, só que aquilo, sabe, Foi começou... trabalhando. São os questionamentos. Você finalmente Muito. saiu do pensamento do inconsciente coletivo, que nem pensamento é, né? É ter pensamentos. Então você fica achando que aquilo que você está pensando é seu, mas nem é. É tudo como a minha avó fala no interior, uma ruma de crenças. Então é um monte de crenças que está vindo e você está achando que aquilo é pensamento. Nesse Sim. momento, não. Nesse momento você começa a criar pensamentos, a se questionar. Não, peraí. Peraí, eu achava isso até hoje. Mas por que eu achava isso até hoje? O que de fato é? Sim. O que de fato é? Porque você pega um assunto como esse, dependência emocional, você pode, inclusive, piorar a dependência emocional das pessoas. Inclusive, o assunto dependência emocional é um assunto muito comercial. Você pode criar cursos, mentorias, você pode criar imersões, tudo sobre dependência emocional. Olha, porque só no meu curso, só na minha mentoria, só na minha imersão, você vai se livrar da dependência emocional. Ao invés de você curar a pessoa, você está deixando ela mais dependente emocional. Sim. Então, se você for fazer um curso, uma imersão, qualquer coisa relacionada à dependência emocional, você fez a Florescer, inclusive, que é uma mentoria de dependência emocional. Então, olha só, a dependência emocional não existe, mas se você está respirando esse ar e você não consegue sair dele, você precisa se desintoxicar, eu posso te ajudar com isso aqui. Mas se você ficar assistindo esse podcast aqui umas 10 vezes, você já vai começar a ter esse questionamento que você teve no casamento. Sim. E já tem condição total de escolher se você ainda precisa se sentir dependente emocional, porque isso tem bastante ganhos, então tem muitos ganhos de você continuar sendo dependente emocional, que é conseguir chamar a atenção da pessoa, ou então manipular situações. Que era o que eu fazia muito. Que os codependentes emocionais são expert nisso, porque eles querem... O que é o codependente emocional? Ele é mais dependente emocional do que o dependente emocional. Tem um medo tão grande de ficar sozinho que eu crio uma estratégia para eu ser o centro ali, não das atenções no sentido de que eu quero chamar atenção, não, mas eu sou o centro de solução da família. Eu resolvo tudo, por mais que eu fique sem energia, por mais que eu vá me desgastando, por mais que venha a doença, mas para evitar a possibilidade de ficar sozinha, então todo mundo vai girar em torno de mim aqui, essa família inteira. Isso é a codependência emocional. Que gera o prazer. Que gera um prazer, porque você está no controle da situação. Só que quando você pensa, isso que eu falo lá na mentoria, dá esse passinho do Michael Jackson, do Moonwalk, vamos dar um passinho para trás. Pera lá. A verdade é que eu e o pai somos um. Sim. E não tem separação. Se eu e o pai somos um, e um com Deus é maioria, então eu aqui não tô sozinha, eu já tô em maioria. Nada me falta. Então não existe solidão. Solidão também é uma mentira. Sim. Caraca! Porque gente, quando eu entendi isso, são tantas coisas que vai acontecendo, porque o processo... E eu vou falar uma coisa pra vocês. É doloroso? É. Total. É. Mas é necessário. Precisa ser feito. Precisa ser decidido. Igual antes, né, no episódio 2, quando a doutora Bianca chegou no final e falou: dá tempo, não importa, porque você tá aqui. Sim. Então dá tempo de você decidir, olhar e falar: peraí, não, eu não quero mais isso. Que foi o que aconteceu comigo, porque vim num casamento que a gente, né, tinha separado, voltei, entendi, tive, né, a experiência, aquela experiência não saiu, fui tendo aquele processo e tal, e um belo dia peguei o carro e fui pra cima do Wendel. Eu ia matar ele, porque eu tava num desequilíbrio total, e naquilo eu peguei o carro, que eu fui, ele saiu, hoje, né, quando eu me lembro, eu falo: meu Deus, o Senhor me livrou de tantos, né? E aí, o que aconteceu? Ali, a primeira... Lá em Arujá, meu galpão era lá em Arujá, tem uma rua, que é a Rua dos Bancos, e tem uma... Embaixo, a Rua dos Bancos,
E aqui é a Rua das Igrejas, que é uma igreja um lado da outra. E eu já tinha vindo de tudo, né? Já tinha vindo de tudo. E aí aquela falta, que é a falta de saber que eu tinha realmente um Deus. E depois desse processo, casamento, tal, muitas brigas, só briga. Aí eu falei assim, é o único lugar que eu nunca fui. Sim. E eu vou tentar. Porque eu já tinha tido algo lá, algo que eu nunca tinha vivido, né? E aí eu entrei. Pois é. E aí é tão assim lindo o que eu vivi ali, que quando eu tô lembrando e eu tô me arrepiando, porque é tão gostoso. Porque quando eu entrei na igreja, a palavra foi a mesma do casamento. Então, né? E é o momento, porque para mim é o tempo de Deus, né? Sim. É o processo que a gente tem que viver. E aí hoje eu entendo que é o processo que ele vai nos moldando, ele vai nos transformando, ele vai amadurecendo, ele vai fazendo coisas que eu hoje, quando eu paro para pensar, eu falo, uau, que tudo, né? Que tudo. Que tudo, e ele é tudo. Sim. Por e é o isso tudo que tá aqui. tudo que tá, já Tudo é. que tá aqui. E aí, o que acontece? Reforçando, se você chegou a esse vídeo aqui, não tem outra possibilidade. Você já estava preparada, já estava preparado e com condições totais de eliminar o senso da dependência emocional da sua vida. Senão você não chegaria aqui, simplesmente isso. Se você está aqui assistindo, mesmo que de repente seja algo novo, mesmo que de repente seja algo complicado, não de entender. Entender tá facinho, pode colocar aí nos comentários, tá facinho de entender. O que é o difícil? É que agora eu vou ter que mudar. Ai, velho. Poxa vida. Eu entendi tão bem entendidinho que agora eu vou precisar rever os meus relacionamentos. Sim. Inclusive, como eu falo até no meu Instagram bastante sobre alimentação, vou precisar ver a maneira que eu me relaciono com a comida. Sim. Vou precisar ver a intensidade com que eu procuro a comida para mim preencher, a frequência, e eu vou ter que mudar. Então, o difícil não é entender, aqui você entendeu tudinho. O difícil, que na verdade a gente vai chamar de desafio, o desafio é você escolher. Se você solta essa maçã da mão, esse fruto proibido da mão, e se você agora vem para a árvore da vida, que é simples. Que não é algo que você tem que pegar do pé. Ah, não, eu tenho que levantar a mão para chegar à árvore da vida. A árvore da vida está em você. A própria árvore da vida de quem? Da vida de Deus, já está em você. Só deixa ela brotar. Tem nas orações que eu sempre até falo lá para vocês, uma frase que veio do próprio Espírito para mim, que é: revela-te a mim. Pai, revela-te a mim. E eu cheguei num ponto onde eu estava, nas minhas orações, tendo tanta essa revelação do próprio Pai em mim, porque ele está mais perto do que o ar que eu respiro, mais perto do que meus braços e pernas, que começou a vir assim, ó: filha, eu me revelo a ti. Uau. Eu me revelo a ti. Então a voz que eu achava que era uma voz do pensamento, que tinha que falar em primeira pessoa, revela-te a mim, tipo, eu ainda pedindo pro Pai se revelar a mim e ainda emanando um bocadinho de falta, veio assim: filha, eu me revelo agora a ti. Eu sou o que sou dentro de ti. E é dentro, eu né? sou o princípio, o meio e o fim. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Sim. Eu te entrego agora vida e vida em abundância. Tudo, porque a abundância não é só dinheiro, pode até ser, mas a abundância, anota isso, tá? Que também elimina a dependência emocional. A abundância é aquilo que você precisa na hora que você precisa. Tô mal, tô triste, tô carente. Chama alguém para falar no telefone comigo, essa pessoa me dá uma palavra, isso é abundância. Tô com fome, alguém me dá de comer, isso é abundância. Tô perdida e me vem uma direção, isso é abundância. E a abundância só pode vir de um lugar, de dentro. Você não vai aprender em mentoria nenhuma, em formação nenhuma, em palavra de outra pessoa no púlpito ou em qualquer lugar nenhum. A abundância só vem de dentro.
De dentro. E é tudo decisão. E é tudo para Tudo você entender decisão. que dependência emocional não é uma verdade. É uma realidade no mundo? É, assim como o Covid é uma realidade Sim. no mundo. Mas é uma verdade? Não é, porque Deus não criou Covid. Deus não criou dependência emocional. Então ela só é uma realidade se você continua aceitando essa Que ela realidade. seja. Que ela seja. Se ela você seja não uma aceita realidade. mais, porque agora você reconhece, relembra, a gente precisa relembra que eu e o Pai somos um, então eu com Deus sou maioria e não há possibilidade de estar só se Deus, que é tudo, já está comigo. Uhum. Então não tem mais por que eu ser dependente de nada ou de ninguém. Apenas espiritualmente dele, que é o que a gente falou. Esse trabalho de seguir um com o Pai. Não é uma dependência que sem ele eu não faço. De fato, sem ele você não faz nada. Sim. Mas para a gente ter um entendimento humano, egóico, do ego, que o ego não dá chilique dentro de você. Então, que já deve estar dando chilique é uma, aí, mãe. e aí é o problema seu, porque a gente tem os nossos chiliques aqui. Nós estamos falando agora, o ego da gente está chilicando também, porque nós vamos ter que Com mudar depois certeza. dessa conversa aqui mais um pouco. Mais um pouco. Mas é essa submissão. É estar debaixo da mesma missão, que é o que você falou. Não interessa mais o que eu quero, o que interessa é o que ele tem para mim, porque Sim. o que ele tem para mim é infinitamente mais. É muito melhor. É muito maior. É maior, é melhor. E assim, é muito mais prazeroso. Sim. Porque assim, o processo é igual uma batalha, né? Nós estamos lá na batalha, tá lá guerreando, tá? Porque a guerra é com a gente mesmo. Sim, só. Porque essa é a O guerra. inimigo, ele A é gente interno. vai lá e tal, e tá guerreando porque a gente não quer deixar de ser, né, dependente, codependente, porque vai doer. Então você tá lá na batalha com você mesmo, tá lá, tá guerreando, tá Sim. guerreando, tá guerreando. Só que aí, cada degrau que você vai subindo, a cada degrau, cara, quando você olha, você fala, eu subi mais um degrau. É um prazer da vitória que vale a pena. Vale muito a pena. Eu estava conversando com a Mary, que trabalha aqui comigo, uma super... É uma amiga, né? E eu conversando com ela sobre o degrau que a gente vê a escada. Sim. Mas a gente esquece do degrau. A gente vê a escada. Você olha e você fala, nossa, mas a escada, tá distante até lá. Sim. Ah, não, vou ficar aqui. Por que eu vou subir tudo isso? Nossa, vai ser cansativo. É igual a muralha da China, por exemplo, que se olha e você fala, cara, eu não vou. Mas, meu, vai até o final pra ver. Pra contemplar, né? Então, quando você vai subindo, e é degrau por degrau, não queira atravessar o processo, não queira, esse degrau e pular e pro outro, meu, você vai cair. Você vai cair, mas continua, mesmo você cair, beleza? Porque a gente cai, porque a gente é falho, a gente é fraco. Porque só Jesus que foi perfeito, que conseguiu o que nós não conseguimos, por isso que Jesus veio, para uma nova aliança, para rasgar literalmente o véu. E aí, olha que coisa maravilhosa que você falou, a questão do só Jesus. Só que ele deixou o caminho. Ele deixou tudo pronto. Ele deixou, inclusive, como é que você pode fazer assim como ele, ou até além do que ele, mais do que ele. E isso é o legado que a gente precisa pegar de Cristo Jesus e colocarmos na nossa própria vida, na medida que nós vamos adquirindo consciência. Sim. Por isso é que Paulo chega e fala, não sou eu que vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Então, peraí, ó, pega tudo. Cara, eu tava pensando hoje isso, na hora que eu tava tomando banho pra vir pra cá. Eu comecei a imaginar Jesus passando por todo o processo da crucificação. E, tipo, ele lá em cima... Lógico, isso é uma coisa minha, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é heresia nem nada. Mas sabe uma viagem? Eu viajo muito na hora que eu tô tomando banho. E eu imaginando Jesus assim, cara, eu vou morrer, né? Vou morrer não, vou cumprir minha missão e tal. Já sei que tudo vai acontecer, vou voltar ao Pai. Mas será mesmo que essa galera entendeu que é só eles seguirem a cartilhazinha que eu deixei certinho? Que vai dar tudo certo, que eles também vão se tornar, deixar de ser criatura e ser filho?
Porque o trabalho de Jesus aqui na Terra, o trabalho do Cristo Jesus, do Deus que estava nele, do verbo feito carne, foi nos reaproximar do Pai. Foi nos religar ao Pai. Foi nos reunir com esse Pai daquela separação que tinha acontecido lá no Éden. No momento que um homem e uma mulher decidiram que poderiam tomar Ser outras mais, decisões. né? Fazer de outra forma. E aí Cristo vem e fala assim, não, é pela graça. É a graça. Não é porque você tem mais ou você tem... Não é merecedor. É graça. Então não é porque a gente passa o processo que a gente merece. Não. É a graça. É pela graça. Que aí, pela graça, somos alcançados. Sim. Então, entender, sabe? Desconstruir. Porque o podcast é justamente isso. Está desconstruindo as crenças coletivas, as crenças que tanto a gente aprendeu do sistema. Sim. O podcast é para isso, que é para mim, para você, é para ela. Porque assim, a gente está aqui, mas é o que você disse. Aprendendo aqui agora. Aprendendo mais. Porque é Deus falando. Vai indo e a gente precisa mais. Então, é incrível quando a gente vai gerando, deixando, né? Que o Espírito Santo gere em nós o que já é gerado. Ai, que doido, né? Porque já é gerado. Já foi. Porque já é. Pertence a ti mesmo, que sempre foi teu. Que sempre foi. E aí você entender, fazer igual a minha filha de 6 anos. Faz assim, e aí você decide, você fala, eu quero viver algo novo. Então, quando a gente vive algo novo e a gente decide a romper todas as crenças, a pegar e olhar e falar assim, não, eu entendi que ele é aqui, que não existe dependência, que eu não preciso, que o prazer estar com ele, ser grata. E assim, os desafios eles vão vir. Com certeza. Isso é fato. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele já deixou a cartilha. Ele deixou, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E olha só, dentro da psicanálise, eu vou ter que trazer isso de novo, gente. Ânimo dentro da psicanálise, porque dentro da psicanálise a gente tem o aparelho psíquico, que é o ânimos e a ânima. Então a ânima, que inclusive é a parte feminina da nossa psique, do nosso cérebro, que todos nós temos a parte feminina e a parte masculina, senão os homens não teriam emoção e as mulheres não teriam razão. Então nós temos, tanto os homens quanto as mulheres, a ânima, que é responsável pela intuição, pelas emoções, pelo afloramento de emoções, ok? E temos o ânimos também, e o ânimos, ele funciona mecanicamente, fisiologicamente falando, nessa região do córtex pré-frontal, que é o local da razão, da decisão. Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, o ânimo não é uma emoção, o ânimo é uma decisão. Eu fico animado, animado vem de vivo, então eu percebo que eu estou vivo e logo eu decido viver viva, eu decido viver animada, eu decido viver como alguém vivo vive. Então tem de bom ânimo, não é para você fazer dancinha, não é sobre emocional, não. Decida, eu fico arrepiada, ó. Tem de bom ânimo, então decida. E aí vem Romanos 12:2, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renoveis a própria mente para que possa experimentar a boa, a perfeita e a vontade agradável de Deus. Deus aonde? Em mim. Então, Jesus deu a cartilha e ele falou, ó, no mundo tereis aflições, no mundo, porque o mundo está falando uma coisa e a verdade é outra. No mundo tereis aflições, que é a parte da ânima, que é a parte das emoções. Aflição é uma emoção. É uma emoção que vem do medo, inclusive. Então, no mundo tereis aflições, terei raiva, medo, tereis. Então, não é porque a gente está aqui querendo acordar e ir para o próximo degrau que ninguém mais aqui vai ficar zangado, ninguém vai mais chorar. Não é sobre isso.
tereis aflições, passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Ânimo tá aqui, ó. Ânimo tá aqui, não tá aqui. Ânimo tá aqui, ó. Tem de bom ânimo. Use o racional. Porque eu venci o mundo. Eu venci tudo isso que tá nessa atmosfera de crenças e você pode... E ele também disse outra coisa, que muita gente não entendeu, que foram os 2 mandamentos que ele deixou. Ame a Deus sobre todas as coisas. O que é sobre todas as coisas? Ame a Deus sobre todas as tuas crenças. Ame a Deus sobre todas as tuas crenças. Ai, mas eu sempre acreditei, mas sempre foi desse jeito. Tá, você consegue passar por cima de tudo que você achou até hoje? Porque esse é o amar a Deus. Esse é o amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não consigo passar por cima das minhas crenças para amar esse Deus, e a gente só ama quem a gente conhece, então para eu conhecer cada vez mais, para eu ter essa unicidade cada vez mais com o Pai, eu preciso largar todas as outras coisas. Sim. Sobre todas as coisas. Ah, então eu vou ter crença? Ah, eu tô aqui com você e eu tenho uns BO para resolver semana que vem. Então, enquanto eu tô conversando com você, vem os BO. Tá, mas eu tô acima disso. Porque agora Deus é comigo. Vem o dia inteiro o pensamento contrário, que eu já sei que vem das crenças, mas eu tô o tempo todo, mas Deus tá comigo, mas eu e o Pai somos um. Só quando a gente consegue fazer isso, que é o fim da dependência emocional, o fim da solidão, é que eu consigo amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu vou olhar o coleguinha que ainda tá na crença da dependência emocional e eu não vou mandar esse podcast para ele falando assim, ó, assiste que você precisa se livrar da crença da dependência emocional. Não, Sim. Você simplesmente vai amar. Porque ele tá 100% consciente daquilo que ele suporta. Essa é a verdade dele. É não julgueis, não critiqueis. É você que já tá o irmãozinho mais velho, que tá conseguindo entender algumas coisas. Se você quer de fato que algo mude, muda você. E quando o irmãozinho vier, a irmãzinha vier falando, poxa, porque eu tô assim, porque o meu marido, porque o outro, porque... Você deixa a pessoa estar na crença dela. E se tiver alguma receptividade da parte dela, aí você introduz a verdade. Até mesmo porque não é a gente que muda nada. Não é a gente que muda. E aí vem aonde que eu tô aqui. Não, vai trabalhando a milhão, e né? vai a milhão. E assim, boa, perfeita e agradável. Primeiro é boa, depois perfeita. E depois é agradável. Então o processo, ele é bom. Ele vem. Até você chegar, vai ficar agradável bem, ó. E é sobre nós, não é sobre os outros. Não tem nada a ver com os outros. É sempre nós. Então, quando eu decidi mudar, entrar naquela igreja, escutar e falar assim... Primeira coisa que eu fiz foi parar de fumar, foi parar de falar palavrão e foi parar de beber. Fiquei 2 anos sem ir na casa de uma amiga minha, porque o marido dela fumava um. E para eu não ter a vontade de fumar. Foi a estratégia maravilhosa. Ou seja, recalcula a rota. Recalcula. Só que eu precisei mudar. Sim. E aí era muito engraçado, porque quando que eu era da pá virada, era mais palavrão do que palavra. Sim. E aí porque continuei brigando com o Wendel, né? Porque eu aceitei e parou, que é o que a gente tá falando, existe o processo. E ele olhava assim, ele falava, pronto, agora virou crente, ficou idiota. E aí subia, né? E a vontade, o que eu fazia? Chorava. Só chorava. Chorava. Porque eu sentia que aquilo precisava mudar. Porque era a minha mudança, então foi uma decisão eu mudar. E aí quando eu comecei a mudar, ou seja, se você não mudar, nada mudará. Quando eu entendi... Se nada mudar, nada mudará. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso decidir. Porque até aqui, tudo que eu fiz não deu certo. Tudo o que eu fiz, peraí. Eu achei que estava certo, eu achei que era desse jeito. Quando eu entendi, peraí, existe algo maior, porque lá era algo maior. Hoje eu sei que existe em mim, mas lá era algo... Peraí, então se tem, eu vou deixar lá.
E que Deus faz. E Que aí, Deus faz. aí acabou. Flui. Aí acabou. Flui, aí fluiu. E assim, é maravilhoso quando você decide a quebrar essas barreiras, porque são barreiras Sim. que a gente tem de E todas barreiras essas internas, né? internas, que é total. a guerra com a gente mesmo, né? Que é a guerra com a gente mesmo. Então, eu espero muito, que é o nosso tempo, né? Já tão rápido, passou né? muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu espero que vocês, como a Loris falou, a Su, minha amiga maravilhosa, obrigado, Eu que Suelen. agradeço. Que Deus abençoe muito, 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 cada vez mais. Que a gente, sabe, transborde cada vez mais na vida das pessoas. Porque as pessoas estão precisando, né, disso, de entender, de decidir realmente ir para um outro nível. Porque, maravilhosas, eu sei que é difícil. Não é fácil. Não é difícil, é desafiador. Pra gente é igualmente difícil, tá? Não é porque normal, não tem diferença nenhuma da gente estar aqui, nós estamos tudo junto, na mesma sopa. Exatamente, é todas as letrinhas. Nós somos sopa de letrinha, nós estamos no mesmo balde. Exatamente. E aí, eu espero muito, sabe? Que vocês assiste quantas vezes forem necessária. Eu sei que algumas de vocês vai estar ridicularizando tudo que a gente está falando aqui, mas eu tenho a plena certeza, como no início ela disse, você tinha que estar aqui para escutar tudo isso. Então, eu gostaria muito que você deixasse, assim, sabe, a cerejinha do bolo para elas. Para todas. Só faz aquilo que a gente falou agora há pouco. Pai, revela-te a mim. Pai, por que o Senhor me trouxe até aqui? Por que o Senhor me trouxe nesse vídeo? Revela-te a mim. Eu não quero saber nada que elas falaram, não. Só revela-te a mim. Pega tudo isso que elas... Já que foi o Senhor que me trouxe aqui, só revela-te a mim. As que saíram escandalizadas, as que saíram apaixonadas, tudo tem Deus aí. Inclusive, eu reconheço Cristo dentro de você agora. Tudo faz parte. E é isso. Pra gente também não é fácil. Dá uma vontadezinha todo santo dia de voltar a todas as dependências emocionais, porque é muito mais fácil, só que assim, ó, nós somos filhas, né? E amadas. E aí, se a gente é filha, a gente precisa cuidar das coisas do pai. Sim. Enquanto a gente não toma esse posicionamento para cuidar das coisas do pai, que começa em nós, porque a única coisa que precisa ser resolvida é aqui dentro. O mundo que precisa ser resolvido, resolve teu mundo, tá tudo resolvido lá fora. E desiste do fora. Porque, em primeiro lugar, busque o reino. O reino está aqui dentro. Jesus já deixou a letra, já deixou o passo a passo certinho. O reino está dentro de vós. Busque, em primeiro lugar, o reino. E a sua justiça. A justiça está aqui no Pai. Não está no mundo. Olha como é pesado, como é forte. A justiça não está fora, a justiça está no reino. O reino está dentro. Então, a justiça de Deus, a justiça do Pai aqui. E eu vou perguntar para ele, o que é a tua justiça? O que é a tua jurisdição? O que vem de ti e o que não vem? E aí as demais coisas serão acrescentadas. Sim. Que é uma harmonia que vai começando a ser manifestada. Você viveu isso e vive até hoje. Vai acontecendo uma harmonia. As coisas que estavam bagunçadas começam a ir para os seus devidos lugares. Quando a gente faz esse movimento para dentro. Muitas vezes, Fá, a escada não é uma escada de subida, é uma escada de descida. Que é descer, descer, descer no mais profundo do meu eu, naqueles pontos que eu não queria pegar, porque eu vou lembrar de coisas, mas é aqui, ó. Eu desço primeiro, que foi o movimento, inclusive, que Cristo fez, né? Fui até o alto do céu, depois desci ao inferno, e aonde é que eu peguei a chave? Que foi a primeira coisa que ele fez. Foi lá embaixo. A chave pega lá embaixo, não é lá em cima. Aham. A chave tá lá embaixo e esse inferno que você vai ter que pegar tá dentro de você. Caraca, e é isso, entendeu? É tipo aqui, agora, sabe? Aprendendo com vocês. E é bem isso, porque a primeira coisa não foi ele ressuscitou e veio com a galera e falou, tô aqui. Não, ele foi primeiro lá embaixo. E a chave tava lá embaixo.
e falar agora, em meu nome, Já era, perdeu o Playboy, né? Porque ele vai lá e agora não tem nem mais bem nem mal, não tem algo que seja maior do que o próprio Deus. Ele acabou com qualquer segundo, terceiro ou quarto poder. Não tem mais, porque só há um poder. Então eu peguei essa chave. E a chave ele pegou lá embaixo. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai doer. Você vai falar, ai, que cólica, vai doer. Dói. Vai doer. Mas é necessário. E que top, que cerejinha do bolo. Que delícia! Ai, Deus abençoe. Maravilhosas. Aguardem o próximo.